Recantarabarás. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, quero convidar você a abrir em Josué capítulo 3, versículo 7. Quero dar as boas-vindas a todos os visitantes, todos vocês que já fazem parte desta casa. Que o Espírito Santo tenha liberdade de falar ao teu coração tudo aquilo que você precisa ouvir, não o que você gostaria, mas o que você precisa ouvir. Josué fica depois de Deuteronômio, fica antes de Juízes, no Antigo Testamento, capítulo 3 de Josué, no versículo 7. Se você perceber que alguém está do seu lado e não tem uma Bíblia, acompanhe com ele, com ela, em nome de Jesus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Josué capítulo 3, verso 7. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Acho que você não está entendendo ainda. Assim como eu fui com Moisés, assim serei. Você não entendeu ainda. Aleluia. O mesmo Deus que falou a Josué, que falou a Moisés, que falou a Abraão, Isaac, Israel, está falando: eu estou falando agora é com você. Eu tenho planos a teu respeito, eu sou intencional, eu sou intenso na minha palavra. Eu conheço o teu passado, eu conheço o teu presente, eu conheço o teu futuro. Eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais, assim diz o Senhor. Aplauda o Senhor e pode se sentar, meus queridos. Pai, muito obrigado. Fale ao nosso coração, que todo impedimento, que todo espírito que não te adora, Senhor, seja repreendido, e que nós possamos ouvir claramente a tua voz e obedecê-la. Que essa palavra seja um norte, uma direção, uma clareza, paz ao coração desta igreja, e que a tua palavra vá e ela produza resultados que venham ecoar até a eternidade, ecoar no passado, no presente e no futuro, e que o teu nome seja engrandecido com tudo que já aconteceu aqui, e com tudo que ainda há de acontecer, em nome de Jesus, porque melhor é o fim das coisas, amém? Diga para esse irmão ao teu lado: melhor é o fim das coisas. Então se prepara, amém? Para que nós entendamos o capítulo 3 de Josué, faz-se necessário que entendamos o capítulo 1. A epígrafe vai dizer assim, no capítulo 1: Deus consola a Josué. Diga para você mesmo assim: eu tenho um Deus que consola. Eu tenho um Deus que liberta. Eu tenho um Deus que batiza com o Espírito Santo. Eu tenho um Deus que ressignifica a estrutura da minha vida. Eu tenho um Deus que me dá condições de uma transformação na minha mentalidade. Aleluia! Estou muito feliz, tem muita gente aqui que há algum tempo eu não via, né? E que Deus possa falar ao coração de vocês. Meus irmãos, Deus é intencional. Tudo que Ele fala, Ele tem uma intenção e um propósito. Eu costumo dizer que é muito importante que durante uma palavra, durante uma mensagem, eu esteja muito atento, que eu não me disperse. Porque pode ser que naquele momento da minha dispersão, seja o momento em que Deus está me liberando uma chave espiritual, um acesso espiritual, e aí eu estou aqui sem saber oncotô e nem poncovô, como diz o mineiro fala assim: oncotô é onde eu estou, é oncotô, e poncovô é para onde eu vou, é linguagem mineirês, amém? Então se você estiver aqui
sem saber oncotô e poncovô, vai ficar difícil essa viagem. Não sei se você sabe, mas para o piloto saber o destino, ele primeiro precisa saber qual a sua origem. O que isso quer dizer? Quer dizer que para você chegar aonde Deus quer que você chegue, você precisa lembrar de onde Ele tirou você, você precisa identificar aonde você está e entender o que Ele vai fazer, porque Deus é intencional. Fala para alguém: Deus é intencional. Tudo que Ele fala, tudo que Ele revela, tem uma intenção, porque Deus não fala nada sem que Ele tenha um plano e um propósito. Fala para esse irmão: Deus tem um plano e um propósito, que é muito maior do que os seus olhos viram, do que os seus ouvidos ouviram, ou que jamais chegou ao teu coração. Você está aí, não? Irmãos, se Deus é intencional, tudo que Ele fala, tudo que Ele quer, tudo que Ele aprova, tudo que Ele reprova, toda porta que Ele abre, toda porta que Ele fecha, tem uma intenção, tem um propósito. Essa igreja é um lugar de confronto, sim, mas também é um lugar de apacentamento. Esse lugar é um lugar que, se você for também intencional, o Deus que você serve nesse lugar, que também é intencional, Ele vai começar a fazer algo na sua vida que os homens não podem fazer, que a medicina não pode fazer, que a psicologia não pode fazer, muito menos a psicografia. Aleluia, glória a Deus. Então, a epígrafe diz que Deus é um Deus que consola Josué. Então eu entendo que eu tenho um Deus que consola. Romanos 11:33 diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos, porque quem pode compreender a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Amém? Não dá para entender a mente de Deus, mas a nossa obediência faz com que nós tenhamos entendimento da sua intenção, pastor Hércules. Deus conhece a nossa intenção. Quando nós conseguimos entender que Deus caminha e que Ele fala, e tem coisa que Deus fala hoje que é incompreensível, porque Deus Ele está falando agora, mas como Deus está num tempo perfeito, Ele consegue ao mesmo tempo escalonar ou estar lá no passado, presente ou futuro. A palavra diz que a palavra nem saiu da minha boca e Ele já a conhece. A palavra vai dizer que Ele sabe o fim desde o começo, diácono Robério. Então a gente está aqui e Ele já sabe todas as coisas, Ele é intencional. Quando eu entro num lugar e permito que Deus seja intencional na minha vida, eu paro de andar no meu intelecto, eu paro de andar na minha vontade, e eu começo a andar na vontade do Pai. A oração do Senhor Jesus foi: Pai, seja feita a tua vontade. Aí estamos falando da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. E Ele está dizendo: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, assim na terra, como aí no céu acontece. Jesus sabia como era que procedia no céu, e Ele está falando: Senhor, com a mesma intenção, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, que o Senhor age aí em cima, age aqui embaixo também. Da mesma forma que os anjos te adorem, nós queremos que os homens te adorem também. Da mesma forma que o Senhor se move em glória, move a tua glória aqui embaixo também. Da mesma forma que o Senhor é adorado aí, Senhor, que eles te adorem aqui também. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, lá de Mateus capítulo 6, Jesus estava mostrando aos judeus e à igreja, de bem que a igreja não existia ali ainda, ela estava sendo gerada na terra, mas já estava no coração de Deus. Então o que o Senhor Jesus está falando? Ele está apresentando um Deus que até então todo mundo achava que era só Deus.
Percebe que o Pai Nosso, Jesus, quando os discípulos pedem, Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus vai dizer assim, Pai Nosso. Ele poderia falar assim, Pai meu, sim ou não? Poderia, mas ele vai fazer o quê? Ele fala assim, Pai, agora o Senhor não é só o meu, o Senhor é nosso. E da mesma forma, o que sei que o Senhor faz aí em cima, o que o Senhor fez comigo aí em cima, faz aqui no meio de nós. Josué vai assumir uma posição muito expressiva. E todas as vezes que você precede, ou que você sucede alguém, todo sucessor, e quando ele olha quem passou, se foi alguém muito significativo, você se preocupa. Por exemplo, você trabalha numa empresa, e aí o coordenador daquela empresa é uma pessoa de muita habilidade, de muita inteligência, de uma capacidade sobre-humana, e aí quando você tem que assumir a posição daquela pessoa, o que você fica? Você fica preocupado. Por quê? Você sabe que aquela pessoa que está lá, ela é muito competente no que faz. Aí qual é a preocupação que a gente fica? Eu não posso assumir uma posição de alguém extremamente competente, sendo incompetente. Agora você imagina, então o fato de Josué assumir uma posição tão expressiva, traz sobre ele o peso da responsabilidade de quem estava antes. E quem estava antes? Moisés. Moisés tinha um grande legado, sim ou não? Moisés era um homem que falava face a face com Deus, irmão. É mole? Como é que eu vou suceder um homem desse? Que fala face a face com Deus. Um homem que ficava 40 dias e 40 noites lá falando com Deus, irmão. Como é que eu sucedo um homem desse, pastor Hércules? Um homem que confrontou a maior autoridade do seu tempo, Faraó. O homem que livrou o povo da escravidão de mais de 400 anos. Como é que eu sucedo esse homem? O homem que recebeu em suas próprias mãos as tábuas da lei, escrita pela mão de Deus. Como é que eu sucedo um homem desse? O homem que o mar vermelho se abriu diante dele, como é que eu sucedo um homem desse? O homem que tocou nas águas amargas de Mara e as águas ficaram doces, como é que eu sucedo um homem desse? O homem que recebeu instruções, princípios, leis, a arquitetura do tabernáculo, como é que eu sucedo um homem desse, pelo amor de Deus? Se fosse eu, ia estar batendo um joelho no outro, irmão. Como é que sucede um homem como Moisés? Um legislador. Um homem com envergadura moral e espiritual como Moisés. Se você tivesse que assumir essa posição, como é que você reagiria? Porque é fácil a gente olhar para Josué, diácono Juninho, e pensar assim, Josué ficou com medo. Até eu ficaria, irmão. Até o apóstolo Paulo ficaria, irmão. Sim ou não? Até você ficaria, é ou não é verdade? Então, segundo uma história paralela, diz que por 5 anos, Moisés enfrentou o desafio daquelas pessoas que andaram com Moisés, porque elas viram tudo que o Senhor fez por meio de Moisés. Imagina aqueles homens, aquelas mulheres, as crianças, os adolescentes falando, olha, nós sabemos o que Deus fez pela vida de Moisés, viu? Você imagina 5 anos, alguém fala assim, nós vimos os feitos de Moisés, nós vimos as águas do mar vermelho, nós vimos Deus agindo pela vara de Moisés, nós vimos a vara, o cajado de Moisés virar cobra, nós vimos com os nossos olhos, como é que sucede um homem desse? É ou não é, irmão Marcos? Não dá. Está muito acima do entendimento humano natural, da capacidade natural e humana, intelectual. Imagine aquele povo falando. Josué, nós sabemos quem era Moisés, mas quem é você? Já parou para pensar nisso, irmão? Que a gente vira a página e a gente lê aqui no capítulo 1, meu servo Moisés é morto. Aí Deus, depois do ponto e vírgula,
dispõe-te agora. Passa o Jordão, tu e esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus falando, sabe o que? Eu fui sim com Moisés, só que Moisés agora é morto, agora está contigo, varão. Geralmente, isso acontece muito com pilotos militares. Eles fazem voo cruzado, então assim, 15 minutos um piloto voa, aí o piloto fala para o outro, está contigo, aí o outro assume o controle. 15 minutos de voo, está contigo, aí o outro assume o controle. Então aquele que está no controle naquele momento, ele é responsável pelo percurso que ele voa. Só que agora, Deus está falando com Moisés assim, está contigo, Moisés está morto. Então, escute, as pessoas tendem a nos julgar, sem que elas se coloquem no lugar, no seu lugar. As pessoas não percebem que Deus não escolhe segundo vista humana. Quando Deus escolheu a Moisés, o próprio Moisés, quando Deus fala com ele, ele fala, Senhor, eu sou pesado de línguas, sou gago, como é que eu vou falar com o povo? Você está entendendo que quando Deus te dá uma incumbência maior do que aquilo que você imagina que pode, você trava? Eu me lembro quando Deus me chamou para ser pastor, eu travei na base, irmão. Fiquei com medo, claro que fiquei. Fiquei temeroso, claro que fiquei. A primeira igreja que eu assumi, lá em Guarulhos, São Paulo, eu me lembro como se fosse hoje. Era um bairro muito perigoso, ninguém queria ir para lá, nem os pastores, nem os presbíteros, nem os diáconos. Eu me lembro que o bispo fez uma reunião na igreja, no final do culto, falou, eu quero falar com todos os obreiros. E aí no final do culto ele disse, olha gente, a igreja lá do Piratininga, quando falou Piratininga, todo mundo olhou um para o outro, meu Deus, lá é um problema, lá é a bandidagem e o problema é sério lá. Quem queria ir para Piratininga? Ninguém, irmão. O povo queria ir para Alphaville, não é? Mas para Alfavela, quem ia querer ir, irmão? Aí os pastores, um saiu pela tangente, o outro também, os presbíteros, os diáconos. Ele, irmão, mas ninguém vai poder ir para lá, ninguém tem coragem de ir para lá. Eu falei, eu. Mas quem é você, irmão? Eu só sou o Júnior só. E quem é seu líder? Não, a minha líder é fulana de tal. Chamou a líder na frente e falou, quem é esse rapaz? Não, esse menino é o Júnior. Quanto tempo ele tem de igreja? Ah, eu acredito que tem uns 5 meses. O quê? 5 meses? Está levantando a mão, não está sabendo o que está acontecendo. Aí me chamou lá e falou assim, Júnior, você entende, o desafio é muito grande. E deu um feedback da igreja para mim. Falou, você entende que o desafio é muito grande? Entendo. Mas mesmo assim você quer ir para lá? Falei, quero. Por que você quer ir para lá? E eu disse para ele, eu fiz uma resposta para o bispo na época, que foi a seguinte, bispo, olhando que, visto que ninguém quis ir, eu entendo que Deus tem um grande plano naquele lugar. E eu quero poder ser alguém que possa dar um sentido para aquela gente. Então a partir de hoje você é o pastor de Piratininga. Amanhã você já está lá. Sabia nada, irmão. Só a cara e a coragem. Nem cabelo não tinha, nada. Só a cara e a coragem, só. Mas o que eu entendi? Eu entendi que se Deus é intencional e se ninguém quer ir, então alguém vai ter que ir, alguém vai ter que pagar um preço, alguém vai ter que ressignificar o ambiente. Deus vai levantar pessoas aqui que vão ressignificar ambientes. O lugar vai dar tudo errado quando estiver na mão de alguém, mas quando você entrar vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque Deus é intencional e quando Ele encontra um homem com um coração disposto, Ele vai usar este homem de forma poderosa, extraordinária e sobrenatural. Não é porque você é bom, mas é porque você também é intencional.
Porque você sabe que, embora você não saiba de alguma coisa, uma coisa você precisa saber, mesmo que você não saiba muita coisa, você precisa entender quem você é em Deus. E isso eu entendia muito claramente. Você está aí, não? Quem pode dar um glória a Deus por isso? Eu só fiz esse adendo para você entender que não é fácil você entrar num lugar onde você é julgado. Eu cheguei, um garoto novo, falando, mas o que esse menino veio fazer aqui? Irmãos, em 3 meses, chegava a informação para o bispo da igreja, rapaz, está acontecendo um movimento poderoso no Piratininga. Mas pode acontecer alguma coisa grandiosa no Piratininga? Aí o bispo já tinha esquecido, até que ele tinha me mandado, mas quem está lá no Piratininga? O Júnior. Ah, aquele garoto, aquele garoto. Escute, a partir de hoje Deus vai fazer de você alguém que vai ressignificar o território que você pisa. Vai ser deserto, quando você pisar os pés, um deserto vai virar um manancial, vai florir, vai frutificar, e você vai viver o melhor tempo da sua vida onde você pisar os teus pés. Sabe, querido, Deus não escolhe porque nós concordamos, nem porque somos bons, nem porque as pessoas concordam. Ele escolhe porque sabe exatamente que uma pessoa pode se tornar quando ela decide fazer exatamente o que Deus está direcionando. Então, se Deus está te direcionando, mesmo que você ache, mas eu sou tão pequeno, eu sou o menor da casa de Manassés, como disse Gideão. Olha como Deus escolhe diferente da gente. Deus queria um rei, e o rei era um homem, conforme a palavra, Saul, forte, poderoso, manejava bem a espada, homem de guerra, homem intelectual. E a Bíblia fala que dos homens de Israel, ele era dos mais belos. Rapaz, quem olhava falava, rapaz, Saul, cara chegava, um cara grandão, bonitão, espada na mão, impunha presença, sim ou não? O cara fala, rapaz, seu rei certo para o combate. Mas do dia que Israel foi afrontada por Golias, o rei bonitão, fortão, fugiu e se escondeu. Aí sabe o que Deus fez? Pegou um menininho de 16 anos, chamado Davi. E aí o pai fala assim, vai lá no meio da batalha para levar marmita de queijo para os seus irmãos, e para o capitão da guerra e para o rei. Qual era a intenção de Davi? Obedecer o pai e levar comida. Qual era a intenção de Deus? Fazer com que aquele menino que para o pai era só um levador de marmita, para vencer o gigante que estava afrontando o povo de Israel há 40 dias. Aos olhos humanos, aquele pequenininho, porque a palavra fala que Davi era baixinho. Eu tenho 1,68. Eu imagino que Davi devia ter uns 1,60, 1,58 por aí, irmão. Franzino, baixinho, ruivo, totalmente diferente de um estereótipo de rei. Mas o que Deus faz? Ele não vai nos ver pela nossa aparência, mas Ele vai sondar o nosso coração, a nossa intenção. Essa igreja é um lugar de novos começos. Eu já vi pessoas entrarem aqui de todas as maneiras que você possa imaginar. Doentes, falidos, frustrados, separados, doentes emocionais, espirituais, condenados pela medicina. Já passaram aqui muitas pessoas. Mas quando você está num lugar que vê você não como coisa, mas como pessoa, quando você está num lugar em que as pessoas são mais importantes do que as coisas, querido, tudo muda. Você está entendendo, sim ou não? Deus é intencional, mas Ele precisa encontrar em você uma intenção de melhoras. Queridos, entendam, eu vou falar algo para você que talvez você alguns não tenham entendido ainda. Tem gente que está 10 anos na igreja, evangélica. Ele acha que ele é crente, ele acha que ele é igreja,
Ele acha que ele é a noiva de Cristo, mas só acha. Quando você ouve a pessoa falar, você vê ela falando palavrão, xingando, blasfemando, vendo tudo que não deveria ver. Então ela está na igreja, mas ela não se tornou igreja. Por quê? Porque ela não deixou o Espírito Santo regenerar a sua mente. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, vai dizer: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por que muita gente não vive uma transformação? Porque ela quer andar em novidade de vida, praticando as coisas que ela sempre praticou. Se você está batendo na mesma tecla, você vai ter sempre o mesmo resultado. Se você segue pelo mesmo caminho, você vai chegar sempre nos mesmos lugares. Então tem gente que chegou ontem na igreja, já está com um processo de conversão poderoso. Por quê? Porque estão se abrindo, porque são intencionais, porque vieram e falaram: eu não quero ser mais aquele que entrou aqui no primeiro dia, eu quero uma mudança de vida, eu quero uma mudança no meu caráter, eu quero uma mudança nas minhas atitudes, eu quero uma mudança nas minhas reações. Querido, como é que eu entendo que alguém de fato está em Cristo? As suas reações mudam. O que mentia passa a não mentir mais. Não é porque alguém vai ficar espionando você. É porque o Senhor vai te dando uma consciência espiritual. E você não pode mais receber, não tem como você receber vinho novo se os seus odres ainda são velhos. Você não tem como receber algo do alto se a tua mentalidade ainda está aqui embaixo. Deus quer mudar a nossa mentalidade para que nós possamos verdadeiramente viver aquilo que nunca vivemos, experimentar o que nunca experimentamos. Querido, Deus, Ele não vai ver alguém e amar alguém mais ou menos. Querido, o que difere é como eu me aproximo, é a intenção da minha aproximação, é a motivação da minha aproximação. Querido, se eu me aproximo de todo o meu coração, o Senhor fará uma obra inédita, incrível, poderosa em mim e através de mim depois. O que eu acho o máximo do Evangelho é que ele não para em mim. O Evangelho não é uma represa, o Evangelho é um rio. Como assim? Não para em você. É um rio, porque a partir do momento em que Deus faz algo intenso em você, você vai querer que esse Deus faça algo intenso na vida de alguém. Quem é que Deus vai usar? Aquele que teve uma experiência, que sabe como chegou. Aleluia. Seja intenso. Deus é assim. Deus é um especialista em chamar improváveis para fazer coisas incríveis. Esse Deus é um Deus extraordinário, porque Ele pega aquele lá no fundo do poço, ergue-o e coloca junto aos príncipes. Isso é muito poderoso. Deus é um especialista em escolher improváveis para estabelecer o extraordinário. Por que Deus faz assim? Porque Deus, Ele sabe quem nós fomos, mesmo sabendo tudo que fizemos. Ele sabe quem seremos e onde podemos chegar. Nós temos uma mania de falar assim: fulano é de família, família que não vale nada. Por quê? Porque a gente olha com os rótulos. A gente olha segundo aquilo que passou, a gente não consegue criar a expectativa de uma visão sobrenatural sobre alguém. Jesus disse: olha, perdoem. E aí Pedro fala: quantas vezes? Ele achou que Jesus falava umas 10, né? Não, só 70 vezes 7. Quanto? 70 vezes 7. Jesus, o senhor não errou a matemática não? É 70 vezes 7 mesmo? Sim. Queridos, o que eu acho mais incrível do reino de Deus é que no reino de Deus o que perde é o que ganha, o que dá é o que recebe. O que eu acho mais incrível no reino de Deus é que
o humilde é exaltado, o que chora é consolado. Olha como o reino de Deus é uma pirâmide virada de ponta cabeça. O que eu acho incrível é que nas instituições o maior deve ser glorificado, mas na igreja o maior tem que servir os menores. Meu Deus, que coisa é essa? É o reino de Deus. Então Deus faz assim porque Ele, mesmo sabendo quem fomos, mesmo sabendo o que fizemos, Ele sabe quem seremos e onde podemos chegar e o que vai acontecer a partir de nós. Eu profetizo que alguém vai olhar para você e vai falar assim, ó: quem te viu e quem te vê, hein? Você está aí, não? Pastor Marcinho, ele era o garoto propaganda de uma academia aí, todo bombadinho, todo gatinho, sim ou não? Mas só que Deus, irmãos, Ele não nos escolhe pela aparência. Se Deus escolhesse pela aparência, irmão, eu estava lá fora, careca, barrigudo, meu Deus, não ia ter lugar para mim. Você está aí, não? Só que quando Deus olha para alguém, Ele não olha o estereótipo, Ele não olha a roupa, Ele sonda mente e coração, Ele entra lá dentro e sonda, esquadrinha. Fala, opa, aqui tem um valente valoroso. Você está aí, não? Assim como o Senhor foi com Moisés, Ele vai ser com você também. Queridos, Deus escolhe improváveis, Ele é especialista em escolher improváveis. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com Elias o tesbita, foi assim com Gideão, foi assim, queridos, com Pedro, foi assim com Davi. Talvez você entrou aqui nessa noite e a sua história remonte fracassos, dores, decepções, aflições. Eu não sei. Deus o sabe. Abandonos, injustiças. Quem conhece a sua vida de verdade é o Senhor. Sua história pode remontar a alguns fracassos, decepções, frustrações, mas Deus tem o poder de erguer alguém que a vida tenha derrubado. A vida passa muitas cordas nos nossos pés tentando nos derrubar, sim ou não? Ai, irmão, não sei quantas cordas já tentaram passar nos meus pés para me derrubar. Confesso que algumas vezes a vida me derrubou. Frustrações, decepções, abandonos. Mas o importante, querido, não é questão de cair, a questão é saber que há uma mão que te levanta. Entende? Então, você pode tropeçar nas questões da vida. A questão é saber qual a mão que você pega, que te sustenta, que te ergue, que te levanta, te reposiciona. O que eu acho incrível de Deus, meus irmãos, é que Deus não apenas nos coloca de pé, Ele nos reposiciona. Que é isso? É você estar aqui embaixo, aí você cai, aqui embaixo, bluf. Deus te levanta e Deus te reposiciona. Opa, olha, mudou de nível, sim ou não? O que Deus está fazendo nesse lugar, Ele está alternando os nossos níveis de compreensão, de valorização. Cristianismo é um lugar de reposicionamento. Cristianismo não é um lugar para dizer, ah, caiu, bem feito. Não, evangelho é um lugar de, caiu, como é que eu posso te ajudar a levantar de novo? Evangelho é um lugar do bom samaritano, os outros passam de largo, mas o bom samaritano não, ele se aproxima, porque quando você aproxima, você percebe que ainda respira. Como é que eu percebo que ainda respira? Porque eu chego perto, aí eu percebo que o coração ainda bate. Está vivo. Todo mundo passou de largo porque parecia que estava morto, mas o coração ainda bate. Ei, se respira tem jeito. Você pode ter entrado aqui de qualquer forma,
Coloca a mão assim no teu coração. Está batendo? Você está respirando? Então, independente dos reveses da vida, independente das vezes que você caiu, olha a batida do coração. Se você está aqui, ainda tem jeito. Se respira, ainda tem jeito. Apóstolo, mas eu entrei aqui pensando que não tinha mais jeito, que estava tudo caído, estava tudo fracassado, só parece. Hoje, o bom samaritano, que é Jesus Cristo, ele se aproxima de você e percebe que ainda respira, que ainda bate o coração e que ainda tem jeito. Todo mundo alguém pode ter jogado você às margens, mas o Senhor fala para você: eu conheço você por dentro e eu vou fazer uma obra incrível na sua vida. Quando? A partir de agora. Que hora? Agora. Por quê? Porque Ele te chamou primeiro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu me lembro quando Jesus me chamou. A primeira vez que Jesus me chamou, eu estava na calçada de um shopping, na praia da Enseada, no Guarujá. Olhando naturalmente, tudo estava perfeito. A conta bancária estava perfeita. Cercado de muitas pessoas. No auge da minha profissão, dentro da aviação. Sonho realizado. O que faltava para mim? Nada, naturalmente falando, Luciano. Mas aí, querido, escute, existe um lugar que Deus não vai permitir que nós substituamos. Existe um lugar em nós que é só dele. Eu me lembro que naquele dia Deus me chamou, mas aí eu fiz, igual a bispa fala, eu fiz cara de painel, fiz de conta que não era comigo. Não, isso é coisa da minha cabeça. Mas eu me lembro de tudo que o Senhor falou comigo naquele dia. Tem um plano diferente. Esse não é seu lugar, menino. Você está aí, não? E aí Deus ressignificou a história da minha vida, da minha casa. Você está aí, não? Josué tinha nas mãos um grande desafio. Independente do que as pessoas pensavam dele, a missão estava diante de seus olhos. E era necessário chegar à terra prometida, independentemente das circunstâncias. Sabe que o Senhor me manda falar o teu coração? Independente das circunstâncias, eu vou colocar você exatamente onde eu quero colocar. Como é que é seu nome, menina? Está do lado do Lucas aqui. É porque Deus falou algo sobre você para mim. Deus revelou seu coração para mim. E é chegado um novo tempo na tua história. Sabe por quê? Porque Deus te conhece por dentro. Ele sabe quantas vezes a vida te derrubou. Ele sabe quantas lágrimas você já chorou. Sobretudo, Ele mandou falar para você, fala para ela, que o que eu tenho reservado, os olhos dela não viram, os ouvidos não ouviram e não chegou ao coração dela. Eu tenho algo novo para a sua vida, diz o Senhor. Faz assim com a sua mão e recebe. Toma posse. Põe as duas mãos então. Receba em nome de Jesus. Aí tem fé para receber, irmão. Você está aí, não? Às vezes, a gente passa por tantos reveses na vida. E a gente fica tentando entender, mas por que, Deus? Por que comigo? Senhor, eu fiz tudo certo, mas olha onde eu me encontro. Só que Deus vai reconfigurar as páginas da sua vida. Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu cheguei onde eu cheguei porque eu tenho habilidades. Mas e por que as coisas viram ao contrário? Porque às vezes a vida é uma roda gigante que às vezes a gente está em cima e depois está embaixo. E aí a gente fica perguntando, por que, Deus? Por que o nome de alguém que está lá em cima e vai lá para baixo, por que, Deus? Essa tem sido a sua pergunta. Por que alguém com um nome pode ter o nome lá embaixo, Deus? Por que alguém que fez tantas pessoas se alegrarem hoje chora? Muitas vezes chora escondido para ninguém ver. Por que, Deus?
Você é forte demais. Mais forte do que você imagina. Só que Deus vai reconfigurar a sua história. E vai fazer na sua vida, escute, preste bem atenção. Que Deus vai fazer, Ele vai restituir 7 vezes mais. Sabe por quê? Porque Ele tem um plano. Só que eu tenho uma palavra de Deus no teu coração, sabe qual? Deus falou assim para Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Não é uma questão de mudar geograficamente para outro estado. É mudar a localização natural aqui. Porque Deus vai fazer, preste atenção, no lugar que o teu nome subiu, no lugar que o teu nome desceu, é o lugar que Deus vai honrar você de novo. Você está entendendo isso, sim ou não? Só que para isso é necessário reconfigurar essa história. De que maneira? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Sabe o que Deus está falando? Para eu reconfigurar a tua história, não tem como caminhar com a parentela. E você vai entender o que eu estou falando com você. Faz assim com a sua mão e receba. Restituição para a sua vida hoje. Porque aonde você regou o solo com muitas lágrimas, Deus vai fazer você colher com muita, muita, muita alegria. Sabe esse jovem aqui? Ele tem um coração genuíno. Mas existem muitas coisas que ainda tentam dividir vocês. Por quê? Porque existem coisas que estão fora dos lugares. Então, quando vocês pensam que estão muito fortes, cada um está seguindo numa direção diferente. Cada um está pensando diferente. Por quê? Porque existe um espírito de divisão trabalhando. E o espírito de divisão, ele só trabalha quando? Quando, na verdade, existe alguma brecha. Quando existe alguma coisa que precisa ser arrumada, consertada, alinhada e ajustada. E o Senhor, é incrível porque na semana passada eu sonhei com você. E no sonho o Senhor falava para mim assim, ó, presta atenção, a primeira vez que você vem aqui, sim ou não? Segunda. Quando o Senhor falou comigo, Ele falou assim: fala para ela que eu vou reconfigurar, mas ela precisa estar firme na minha presença. Então existe uma condicional: ficar firme na presença dEle. Porque não é uma questão de religião, é uma questão de fé. É uma questão de saber quem você de fato serve. Porque até então você serviu tudo, menos, e aí existe uma reconfiguração, porque você tem uma origem espiritual. Você nasceu numa casa espiritual. Você teve grandes experiências com Deus, sim ou não? Só que por muito tempo você lutou em favor de coisas que você precisava conquistar. E conquistou, chegou lá no auge, lá no topo, é ou não é verdade? Só que Deus está falando, sabe o que para você? Não adianta chegar no topo sem a minha presença. Porque qualquer homem que chega do topo sem a minha presença, chega para lá vazio. Chega sem força, chega sem alicerces. Mas se você buscar a minha presença, diz o Senhor, você vai subir, mas eu vou na sua frente. Aleluia. Como é que é seu nome? Dorinha. Glória a Deus, gente. Nós estamos num ambiente muito profético nesses dias. Porque Deus, Ele tem muita pressa, Ele é intencional, Ele quer tratar nosso coração de forma muito intensa. O problema é que a gente muitas vezes não tem entendimento pleno e a gente fica ainda paralisado nas frustrações da vida. Quantas vezes você teve que prosseguir mesmo pensando em desistir? Quantas vezes o cansaço tentou paralisar você? Quantas vezes as decepções te tentaram engessar? E hoje o Senhor falou para mim assim: hoje eu vou desengessar pessoas. Porque tem gente com um grande potencial, mas estavam engessadas espiritualmente. Mas os gessos vão cair hoje da sua vida, aleluia. Você está aí, não? Sabe, Fernandinha, tinha muito gesso, mas os gessos vão cair por terra hoje, amém? Sabe por quê, filha? Você tem um coração que é maior que você. E às vezes você fica se perguntando tantas coisas, indagando tantas coisas. Deus, mas por
que não aconteceu? Deus, por que eu ainda tenho que me sujeitar a algumas coisas? Deus, por que eu ainda não estou no meu lugar? Porque Deus ainda está tratando algumas coisas em você e vai fazer algo através de você ainda. Mas sabe o que eu vejo, Fernandinho? Eu vejo Deus mudando teus níveis. Escute, presta atenção. Sabe que eu estava aqui, eu estava descendo, e aí quando eu desci, sabe o que eu via? Eu via um moço, com a mão para trás assim, esperando a Fernandinha, e uma música assim, tananã, tananã, tananã. Você está entendendo o mistério, sim ou não? Fala, Deus. Seu tempo de solidão está terminando, Fernandinha. Porque você está sendo fiel ao Senhor e Ele vai trazer na sua vida alguém que vai amar você com a própria vida. Você se prepara, menina. Quando chegar, você faz igual Jacó, agarra a bênção. Glória a Deus. Muitos relacionamentos não dão certo, porque as pessoas chegam aqui e falam assim: apóstolo, já estou namorando. O que o senhor acha? Não acho nada, você já está namorando. E aí a gente precisa entender processos. Deus é um Deus que faz com que nós entendamos processos. A gente não gosta de processo, porque a gente fala, mas processo dói demais, é ruim demais. Mas quando você pega, por exemplo, uma garrafa de suco de laranja, você fala assim: não, mas é caro. Que suco tem ouro nesse suco de laranja? Não é assim que a gente pensa? Mas por que é caro? É caro porque já passou pelo processo, alguém trabalhou ali, alguém espremeu ali, alguém engarrafou ali. Então, todo o processo nos leva a um ambiente de valorização. E o que é que Deus está fazendo nas nossas vidas? Ele está gerando processos. E nesses processos, o que é que Ele faz nos processos? Ele nos aperfeiçoa. Dói. Dói demais. Dói demais, Heloísa. Processo dói demais. Só que Deus vai fazer coisas incríveis. Sabe esse pequenininho aqui? Ele veio para te dar esperança. Porque você carrega uma dor da paternidade, uma dor da maternidade. E aí você falou assim: Deus, eu vou cuidar dele com o amor que eu nunca tive. Eu vou proteger ele com a proteção que eu não fui protegida. Protege mesmo, sabe por quê? Porque o nome desse menino tinha que ser Moisés. Porque esse menino vai fazer grandes coisas diante de Deus. Só que hoje, Deus está tratando teu coração, porque um coração ferido não pode proteger alguém. Porque todas as vezes que o processo faz com que a nossa dor, nosso coração se fira, ao invés de nós nos tornarmos amáveis, nós nos tornamos pessoas armadas. E quando alguém vem, a gente ataca. Você se protege atacando, mas Deus está falando assim, sabe? Eu estou dando um coração novo para ela, para ao invés dela atacar, ela confiar em mim. E eu vou fazer grandes coisas. Para encerrar, a morte bateu à tua porta, mas não te levou, sabe por quê? Porque ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. E quando você estava lá no vale da sombra da morte, sabe o que Deus fez? Traz ela de volta, ela é minha, tenho planos, sim ou não? Que a vida de Deus esteja em você. Deus vai ressignificar a sua história, para você ressignificar a história de muitas pessoas. Sabe por quê? Você ama as pessoas de verdade. Você tem um coração maior que você. Então, escute, não se azede porque alguém tentou azedar a sua vida. Não fira as pessoas porque alguém um dia te feriu. Hoje é um dia de cura para o seu coração, porque Deus vai fazer através de você grandes coisas. Você vai ressignificar a história de muita gente. Toma posse disso para a sua vida, amém? Glória a Deus. Você está aí, não?
É muito difícil a gente entender as questões do ambiente profético. O que é um ambiente profético? É um ambiente que Deus nos mostra aquilo que ainda está por vir. O ambiente profético também é um ambiente que nos leva a entender um espírito de conhecimento daquilo que ainda não aconteceu ou que já aconteceu no passado. Então Deus está fazendo algo novo na sua vida a partir de hoje. Então, independente das circunstâncias, Deus está falando: você não vai andar mais na circunstância, você vai andar na minha vontade. Aleluia. Prossiga, mesmo na dor. Não desista, mesmo pensando em desistir, mesmo cansado, sobrecarregado. O Senhor diz assim: vinde a mim os cansados, os sobrecarregados, eu vos aliviarei. Glória. Sabe por que você está aqui? Porque independente do que você fez, independente de quem você foi, independente do que você passou, ainda há esperança. Em Josué 1, Deus está dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, quem morreu foi Moisés. Eu estou vivo, Josué. Eu estou assentado no trono, Josué. Eu estou acima das circunstâncias, Josué. Eu ainda não terminei a obra, Josué. Você não vai parar, Josué. Porque tem vezes que a gente perde algumas coisas. Às vezes a gente perde o controle de algumas coisas. A gente pensa: não, agora eu vou morrer também. Deus está te falando: levanta e anda, porque eu não terminei a obra ainda. Eu ainda não terminei esta obra. Você está aí, não? Quem morreu foi Moisés. O Senhor está vivo e Ele continua governando tudo através do seu trono. Sabe qual é o nosso problema? Quando a gente perde alguém, a gente fica desesperado. A gente pensa: não, agora eu vou me entregar. Agora a vida não tem mais sentido. Como assim? Ainda respira. O coração ainda bate. Ainda há esperança. O que o Senhor disse para Josué? Dispõe-te. Quando? Agora. O que o Senhor está falando para você? Disponha. Quando, Senhor? Agora. Ou seja, Deus tem pressa, muita pressa. Embora não tenha terminado o processo, porque processo dói e a gente não quer, a gente quer fugir, né? Só que é o seguinte: Jesus não é o atalho, Jesus é o caminho. Sabe por que a gente sofre? Porque a gente fica tentando encontrar um atalho, porque parece que Deus está demorando. Ah, mas Deus está demorando demais. Por que eu ainda não fui curado? Deus está demorando demais, porque o processo me torna mais humano. O processo me torna mais paciente. O processo me ensina a ter domínio próprio. Sim ou não? Então Deus está deixando claro que era necessário se dispor, que era necessário se reposicionar, que era necessário se posicionar apesar da perda, apesar das circunstâncias. Deus muitas vezes não vai nos livrar da fornalha, mas vai nos livrar na fornalha. Deus muitas vezes não vai nos livrar da guerra, mas vai nos dar livramento quando nós estivermos lá. Deus muitas vezes não nos livrará da cova dos leões, mas nos livrará na cova dos leões. Você está aí, não? Você pode dizer glória a Deus por isso? Por que a gente tem que passar por algumas coisas que a gente não queria passar? Sim ou não? Não, Deus, eu não queria passar por isso, não. Deus me livre. Não é assim que a gente faz? Arreda Satanás. A gente até manda o diabo embora e Deus fala: não, o diabo tem nada a ver com isso. Eu estou permitindo para tornar você uma pessoa melhor. Estou permitindo para levar você para um outro nível. Estou permitindo para que você entenda que eu sou Deus na sua vida. Você está aí, não? Glória a Deus ou não? Então, irmãos, se Deus tem um plano, vamos entender que Ele tem um plano que é maior que a nossa própria vida. Às vezes a gente pensa assim, a gente vai caminhando como Josué e Deus tem promessa e Deus vai falando com a gente, mas aí a gente pensa assim: não, mas Deus, mas tem tanta coisa que eu queria que o Senhor fizesse, tem tanta coisa que eu gostaria que o Senhor fizesse na minha casa, tem tanta coisa que eu gostaria que o Senhor fizesse na minha saúde,
Tem tanta coisa que eu queria que o Senhor fizesse na minha maternidade. Tem tanta coisa que eu gostaria que o Senhor fizesse no meu casamento, na minha história. Mas Ele já está fazendo. Lembra da caixa de papelão? Hoje tudo que você tem não cabe na caixa de papelão. Nem 0,1% do que você tem hoje não cabe naquela caixa de papelão que você trouxe há muitos anos, daquela cidade lá de longe. Só veio você, só veio seu esposo e uma caixa de papelão, nada mais. Hoje você tem um nome. Hoje você tem mais do que uma casa. Você tem um bom carro. Por quê? Porque um dia você passou por algo muito ruim, muito traumático. E você falou assim: Deus, onde é que o Senhor estava? Que o Senhor permitiu tudo isso? E Deus está falando para você assim: eu sempre estive lá, mas as pessoas são más. Só que naquele dia Deus te prometeu mudar os seus níveis. E hoje o Senhor, além de tudo que Ele já fez, Ele vai fazer coisas maiores ainda. Porque sabe, hoje Ele está curando o teu coração, os teus sentimentos, as tuas dores, que ninguém pode tratar, filha, só Ele. E para que Ele possa colocar você ainda mais alto, porque o nível ainda não mudou. Você subiu de nível, mas ainda tem mais níveis para cima. Mas sabe o que o Senhor me manda falar? Fala para ela: mantenha um coração humilde. Porque eu vou colocar ela em posições que ela precisa ser humilde. E através da vida dela, muitas pessoas virão, ouvirão a minha palavra e se converterão. Mas para isso, primeiro, Ele está falando para mim: estou tratando o coração dela. Ficarão as cicatrizes no seu coração, mas não haverá mais dor. Porque assim diz o Senhor, amém? Se eu te dei os filhos lindos, sim ou não? Sabe, queridos, às vezes os passados da gente atrapalham a gente a ir mais longe, sabe? Mas a partir de hoje o nosso passado não vai mais determinar o nosso destino. Glória a Deus. O teu passado não vai dominar mais sobre o seu destino. Sabe por quê? Porque o Senhor tem um bom futuro preparado para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Queridos, nele o seu destino está garantido. Eu já estou terminando a palavra. Daqui umas 10 horas eu tenho. Brincadeira. Sabe, querido, às vezes a gente tem que passar por algumas coisas, porque nunca haverá aprovação antes da prova. Aí a gente fala: não, Deus, eu queria ser aprovado. Vai ter que fazer a prova, é ou não é verdade? A pessoa quer passar no concurso, mas não estuda. Como é que vai passar na prova? Então a vida é o estudo, sim ou não? Só que tem pessoas aqui que Deus está abrindo um caminho dentro do ambiente de concurso mesmo. Só que como é que você vai passar se você não estuda? Ah, Deus vai me ajudar. Não estuda não para ver. Deus ajuda, claro, Ele traz à tua memória o que você estudou. Sim ou não? Eu me lembro que na minha primeira bancada, na época não era ANAC, era DAC, Departamento de Aviação Civil. Estudei, irmão, estudei. Tomei a bomba. Reprovei na primeira bancada. Jesus, saí decepcionado demais comigo mesmo. Falei: agora, só de raiva, eu vou dormir só 2 horas. E vou estudar 22 horas. Vou dormir 2 e vou estudar 22. Quero ver se eu não passo. Irmão, eu andava meio assim, ó, só dormindo 2 horas, mas estou comendo livro. Sabe o que aconteceu? Falei: eu não aceito reprovar de novo. Tomei aquela bomba, não vou tomar outra. Me peguei muitas vezes dormindo em cima do caderno. Acorda de novo, lava o rosto, continua. Peguei umas fitas, gravei um monte de fita. Aí eu ia para o trabalho ouvindo aquela fita. Sabe o que aconteceu? Fiz a prova, passei. Porque Deus vai honrar alguém que estuda.
Glória a Deus. Sabe, judeus tem outros patamares para você. Aleluia. Outros patamares. Embora seus irmãos, alguns tenham estudado, Deus te deu uma capacidade de ir mais longe. E hoje, sabe o que Ele está falando para você? Eu te dei uma unção de adquirir riquezas. Mas o seu coração tem que ser um coração voluntário. Como que eu vou te dar tudo que eu tenho, se você ainda está pensando muito naquilo que vai ser bom para mim, aquilo que vai ser bom para nós aqui, nós dois? É muito mais que isso. Porque quando a gente tem muito, Deus supre muito. Porque quanto mais a gente, no reino é assim, Juninho, quanto mais a gente se desprende, Deus vai dando mais, porque vai abrindo caminho para Ele colocar mais. Então não se preocupe com amanhã. Deus vai te honrar muito. Deus vai fazer você se alegrar muito. E você vai ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente e espiritualmente. Faz assim com a sua mão, ó, porque Deus está te dando uma espada espiritual assim. Faz assim, ó, do jeito que eu estou fazendo, ó. Deus está te dando uma espada espiritual. E em todas as áreas que você perdeu uma batalha, Deus vai te dar vitórias. E Ele vai usar suas mãos para isso. Amém? Todo o campo de batalha que você perdeu um combate, Deus vai te dar vitória. Glória a Deus. Vocês estão aí, não? Estou tentando terminar a palavra. Espera aí, gente, tenha um pouquinho de paciência comigo, amém? Glória a Deus. Então, quando a gente olha para Josué, a gente entende que ele foi aprovado porque ele passou pela prova. Tem gente querendo ser aprovado, mas não quer passar pelos processos. Querem ganhar, mas não querem perder. E às vezes, para Deus te dar algo novo, você tem que perder algo velho. Aí você continua encerando aquela sucata. Ô, sucata bonitinha, eu queria, não quero abrir mão dessa sucata. Não é um carro, é um que nem carro. Sim ou não? Pastor Hércules, Pastor Hércules, lá na Arthur Bernardes ainda, todo final de culto, pastor, ajuda eu a empurrar o carro. O carro não, ele falava o que nem. Hoje tem acho que uns 3 ou 4, irmão. Por quê? Porque Deus, Ele é um especialista em ressignificar ambientes da nossa vergonha. No ambiente que você foi mais envergonhado, Deus vai te honrar poderosamente. No lugar que você perdeu, você vai ganhar. Mas não murmure no dia da prova. Não murmure no dia da dificuldade. Não murmure no dia do processo. Porque alguém vai levantar e falar assim, cadê o seu Deus? É assim que as pessoas fazem. Quando você está passando o maior perrengue, a maior prova, o maior processo, que é o momento que Deus está te aperfeiçoando, aí vem um endemoniado de gadareno e fala assim, cadê seu Deus? É ou não é verdade, irmão? Cadê seu Deus? Sai para lá, endemoniado de gadareno. Sim ou não? Mas Deus está hoje nos dando a oportunidade, está falando para você toda a prova. É um ambiente propício para que eu possa aprovar você. Vou repetir, toda prova é um ambiente para Deus aprovar você. Viu, Gi? Toda prova. Vou repetir para gerar fé no teu coração. Toda prova. Presta bem atenção. Pega na minha mão. Deus está pegando na sua mão agora. Porque toda prova é um lugar de aprovações. Quando Deus quer levar alguém muito alto, muitas vezes a gente tem que passar por ventos turbulentos. Mas quando a gente voa, a gente passa pelas nuvens e embora a tempestade esteja lá embaixo, quando a gente fura a nuvem e a gente vai subindo bem lá em cima não tem mais turbulência, lá em cima não tem mais tempestade, lá em cima não tem mais raio, porque nós já ultrapassamos os raios, nós já ultrapassamos os trovões, nós já saímos de um lugar de instabilidade. Deus vai tirar você de um ambiente de instabilidade, e Ele está falando, está passando pela
pela prova, fala para ela continuar glorificando. Está passando na luta, mas fala para ela continuar glorificando. Está passando pela aprovação, mas continua glorificando, porque a partir de hoje eu vejo um avião subindo, passando as nuvens, a ionosfera, a exosfera. Deus tem um lugar para você, mas entenda, o Senhor precisa reconfigurar algumas coisas, e para Deus reconfigurar algumas coisas, Ele precisa tirar outras. Para Deus nos colocar em lugares altos, muitas vezes a gente tem que entender os lugares baixos. Por quê? Porque toda prova é um lugar propício para uma aprovação de Deus. Se você for justa, Deus também será justo com você. Se você tiver um coração voluntário, Deus vai suprir tudo aquilo que os seus olhos nem viram, nem chegou, e Deus vai suprir. Sabe por quê? Porque Ele conhece você. Um dia Deus tirou você de baixo, colocou você em cima. Um dia você chegou nessa casa humilhada, sem saber para onde ir, o que fazer. Não é verdade que Deus tem te dado direção todo dia? Não é verdade que o teu nome tem sido soprado, não apenas na Várzea, não apenas em Cuiabá, mas o Senhor está soprando o teu nome mais do que no Mato Grosso. E você vai ter que se preparar para começar a trabalhar também na internet, porque você não vai dar conta só no físico. Só que para toda aprovação precisa de uma prova primeiro. Levante sua mão esquerda e a sua mão direita. O Senhor está te dando tesouros, sabedoria e discernimento. Não permita que as tuas emoções atrapalhem o processo de Deus. Aleluia. Vocês estão aí, não? E para encerrar essa mensagem, o que nós temos que entender, querido, é que tudo que nós passamos tem um propósito de Deus, porque Deus é intencional. Deus vai usar, entenda, Deus vai dizer a Josué: eu fiz um juramento aos seus pais que lhes daria a terra prometida. E ele fala: mas a partir de agora você tem que passar o Jordão. Deus fez uma promessa para Abraão, para Isaac, para Israel, para Moisés. Só que quem é que vai pisar na terra prometida? Josué. Você está aí, não? O Senhor me falou algo muito poderoso. Deus falou assim para ele: você vai passar o Jordão. E Deus vai usar o singular. Deus não vai usar o plural, Ele vai usar o singular. Fala: tu farás este povo herdar a terra prometida. Tu farás esse povo herdar a terra prometida. Querido, nós estamos num ambiente em que o Senhor fará com que nós cheguemos aonde nós nunca pensamos, aonde nós nunca imaginamos. Nós chegaremos a lugares altos. Sabe por quê? Porque o Senhor está falando: eu enviei o meu Filho Jesus Cristo, e Ele fará você herdar coisas que você nunca pensou e nunca imaginou. Nas suas emoções, na sua família, no seu campo profissional, no seu campo emocional, no seu campo espiritual. Tu fará isso. Aleluia. Deus usa o singular para falar com Josué: tu farás esse povo passar. Enquanto Josué está amedrontado, enquanto ele está se achando incapaz, impotente, Deus está dizendo: tu farás esse povo atravessar. Veja que apesar de todos os feitos de Moisés, ele não entrou na terra prometida. Mesmo Moisés andando no deserto, não levou o povo na terra prometida. Mas agora Deus fala com Josué: Moisés, meu servo, é morto, mas tu farás o meu povo chegar na terra prometida. Deus está dizendo: a promessa que fiz a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, eu farei que se cumpra. Mas eu quero que tu leves o povo à terra prometida. Quem está comigo, diga glória a Deus. Quem está aí, diga glória a Deus. Quem está entendendo essa mensagem, diga glória a Deus. Agora diga comigo assim: o que ninguém da minha casa fez, eu farei. Onde ninguém chegou, eu chegarei. O que ninguém alcançou,
eu alcançarei. Onde ninguém da minha parentela passou, eu passarei, porque eu estou debaixo de uma palavra, porque eu tenho uma palavra, e através da palavra, na minha vida, tudo que Deus falou, que não se cumpriu na vida dos meus antepassados, vai se cumprir na minha vida. Porque eu estou debaixo de uma palavra. Porque eu estou debaixo de uma palavra. Porque eu estou debaixo de uma palavra. Fale isso. Fale isso. Porque eu estou debaixo de uma palavra. Fale isso. Porque eu estou debaixo de uma palavra. De novo, porque eu estou debaixo de uma palavra. Porque eu estou debaixo de uma palavra. Mais forte, porque eu estou debaixo de uma palavra. Porque eu... Aplauda bem forte ao Senhor. Recebe, Jesus. Essa adoração é só para ti. Aleluia. Aleluia. Tudo que Deus falou vai se cumprir. Aleluia. Se você tem uma palavra, ela vai se cumprir. E alguém vai dizer, mas você não é bom o suficiente. E aí você vai repetir, tudo que eu falar, você fala assim, porque eu estou debaixo de uma palavra, amém? Porque você não é bom o suficiente, mas você tem limitações. Mas você já passou dos 50. Você tem problemas. Você não estudou muito. Sua família tem problemas. Mas tem um decreto contra você. Aleluia. Você está aí, não? Deus te deu uma palavra. E ela vai se cumprir. Porque você está debaixo de uma palavra. Aleluia. Deus está mudando os níveis dessa igreja, seus posicionamentos. Deus está alterando o nível da adoração dessa igreja. O nível de entrega, de avanço, de conquista. Deus está mudando os nossos níveis. E esse ano será um ano que você será surpreendido e surpreendida. Aleluia. Glória a Deus. Aonde é que você está? Vocês entenderam direitinho, né? Glória a Deus. Você não vai sair daqui como você entrou, viu, Débora? Vocês vão levar essa palavra para a vida de vocês, para a história de vocês. Há algo novo acontecendo, porque você está debaixo de uma palavra. Não tema, Arthur. Assim como Deus prosperou Abraão, e a terra era deserta, aonde você pisar teu pé vai florescer, vai frutificar. Enquanto seu coração for um coração desprendido, Deus vai fazer coisas grandes. Tudo que você semeia no reino multiplica muito, mais do que você imagina. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Essa é a última palavra profética da noite. Presta atenção, Arthur, que eu vou falar para você. Aliás, vem aqui, você e a Dani. Vem vocês dois. Vocês vão casar que dia? Domingo, né? Domingo, dia 18. Vem aqui vocês dois. Domingo que vem vocês não estarão no culto, porque vocês já vão estar casados e vocês vão embora lá para o Nordeste. Sim ou não? Se o coração de vocês, e se tudo o que você aprendeu ao longo de tantos anos, você continuar operacionalizando a palavra que você tem ouvido nessa casa desde que você era um pequenininho,
Que agora, para eu ficar do seu tamanho, eu tenho que ficar aqui em cima. Antes eu te abraçava, eu tinha que abaixar. Agora, quem tem que abaixar é você. Essa igreja é uma igreja geracional. Ela gera e envia. Não tenha medo. Porque o Deus que cuidou de você aqui na Várzea Grande vai cuidar de você lá em Sergipe também. Mas eu tenho medo de não dar conta. Você já deu conta, porque tudo que você precisa já está dentro de você. Sabe o que é melhor? Deus te deu alguém que vai de fato cuidar de você. E aquilo que faltou para você, Deus vai complementar. Você não é pai dela, e você não é a mãe dele. Você vai ser a esposa dele, você vai ser o marido dela. Hoje eu quero abençoar a ida de vocês. Já que eu fui convidado para ir no casamento de vocês, já que eu fui convidado para celebrar o casamento de vocês, eu me alegro muito. E eu quero hoje despedir vocês espiritualmente. Vocês são filhos dessa casa, gerado dessas entranhas dessa igreja. E eu pude ver o quanto vocês cresceram, amadureceram, o quanto que vocês obedeceram. E toda a obediência, ela nos leva a lugares inimagináveis. Tem um detalhe, Arthur. Você não vai parar lá. Lá é só um momento de preparação. Porque Deus vai soprar você para mais longe ainda. E aí você precisa ter alguém que ama você de verdade. Porque haverão dias maus. Mas em todos eles, o Senhor será com vocês, porque vocês estão debaixo de uma palavra. Não existem filhos que deixam de ser filhos. Vocês têm um pouco do DNA dessa casa, de valores dessa casa. Vocês muitas vezes foram confrontados e vocês se tornaram quem vocês se tornaram, íntegros e retos, porque vocês ouviram e obedeceram. E por causa da obediência, eu vou abençoar vocês. Vocês vão encontrar uma igreja que vocês serão cuidados, abençoados, e vocês também serão abençoadores. Mantenham a lealdade, a fidelidade. Mantenham a obediência. Venham aqui mais perto. Pai, eu vou liberá-los hoje, Pai, espiritualmente, para uma outra terra. Senhor, a partir da semana que vem eles estarão no Nordeste. Mas tudo aquilo que eles aprenderam, tudo aquilo que eles foram ensinados, treinados, capacitados, Pai, eles levam consigo. Ninguém jamais vai poder roubar isso de vocês. Ninguém jamais poder tirar isso de dentro do coração, da alma e do espírito de vocês. E a partir de agora, eu libero vocês, eu abençoo vocês e declaro: onde vocês pisarem a planta dos pés, o mesmo Deus que foi com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Israel, também será com vocês. Recebam nesta unção agora, que a presença do Espírito Santo capacite vocês para níveis cada vez mais altos. Olhem para mim. Tudo que Deus vai colocar na mão de vocês, espiritualmente e financeiramente, é muito mais do que vocês sonharam ou imaginaram. Mas nunca se esqueçam de cuidar do reino e de ser parte dele. Deus abençoe. Eu os envio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá um abraço aqui. Você está enviado em nome de Jesus. Linha, você está enviada em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Aplauda bem forte a Jesus. Glória a Deus. Tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus como único, suficiente, exclusivo Salvador? Ou alguém que um dia se afastou dos caminhos e queira voltar hoje para os caminhos? Se você estiver aqui e quiser aceitar Jesus como único, suficiente, exclusivo Salvador e Senhor da sua vida, levante sua mão, eu quero orar por você. Não, apóstolo, eu estava desviado, eu dei uma voltinha lá no mundo, ou eu quero de fato ter um compromisso com esse evangelho. Mas eu
eu ainda não sei como é que faz, eu não sei como é que funciona. O primeiro passo é levantar a mão e falar: Jesus, eu te aceito. Esse é o primeiro passo. Não dói nada, não dói aquela injeção de revólver igual na minha época. Quem é do tempo da revólver de injeção aqui? Hã? Só eu que tomei revólver de injeção aqui? Vacina de injeção? Aquilo doía demais, sim ou não? Meu Deus, eu era sempre o primeiro, irmão. Que eu já dava meu pulo, logo já saía correndo e ficava só na fila vendo os outros pularem. Só que aqui não dói. Aqui é somente uma questão voluntária. Senhor, eu te quero e pronto. E não vou abrir mão do Senhor. Tem alguém aqui que queira Jesus como Salvador? Glória a Deus. Mais alguém? Senhor, eu te quero. Mais alguém queira reconciliar? Não? Ainda dá tempo. Só que isso aqui não é leilão não, né? Quem dá mais não. Jesus já deu tudo, amém? Vem aqui. Tem mais alguém que o Senhor possa fazer de bondade para com ele? Com a graça salvadora? Não? Ninguém mais? Levante sua mão para cima e diga: Senhor Jesus, um dia eu estive longe dos teus caminhos, mas hoje eu quero voltar. Assim como o pródigo voltou para a casa do pai, hoje eu estou voltando para a casa do pai como pródiga. Mas a partir de hoje eu não serei mais pródiga. Eu serei filha legítima na casa do pai, amada pelo pai, protegida pelo pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te aceito como único, suficiente e exclusivo Salvador da minha vida. Escreve hoje o meu nome no livro da vida para sempre. Amém. Senhor, como ministro do teu evangelho, eu concordo com a oração da irmã Dorinha e declaro que o nome dela já está escrito neste livro, o livro pelo qual todos os nomes serão consultados, Pai, para que de fato possam entrar nos anais dos céus, para que possam entrar pelas portas da salvação. Eu te abençoo, eu libero a sua vida. A partir de agora, o Senhor estará te conduzindo plenamente para o melhor tempo da sua vida. Recebe a tua salvação que o Senhor Jesus conquistou na cruz por você, em nome de Jesus. Recebe um abraço dessa diaconisa Doneide, um abraço da igreja. Aplauda bem forte a Jesus, igreja. Aleluia, glória a Deus. Tem festa no céu. Aleluia. Cadê o Israel? Vamos apresentar o Israel para Jesus. Como você sabe, na igreja evangélica a gente não batiza bebezinho, porque batismo precisa passar pelo ambiente da consciência, de juízo, justiça e pecado. Você quis competir comigo mesmo, né, irmão? É uma afronta na minha vida, Elias. Eu vou... Rapaz, bispa, me ajuda aqui, por favor. Coloca um pouquinho daquele óleo na sua mão para mim, por gentileza. Eu quero pegar ele um pouquinho. Estenda sua mão, igreja. Fala: Senhor, nós, como igreja, reconhecemos o mais novo filho dessa casa, o Israel. Agora é parte desse rebanho. Nós o abençoamos e o consagramos no teu altar, porque a partir de agora e para sempre ele é teu, em nome de Jesus. Eu apresento Israel diante de ti, Senhor. Ele é teu a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Coisa linda, gente. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte a Jesus. Coisa linda. Aleluia. Glória a Deus. Tem algum recado, povo de Deus, obreiros do Senhor? Tem recado, não? Terá Santa Ceia lá atrás para quem não ceiou. Quem é que pode? Nós temos os homens conectados dia 17 de setembro.
Não será no anexo, tá? Será lá na Estrada da Guarita. Não sei o número, mas é do lado de uma torre grande que tem lá. Depois do Casa Nova, do condomínio Terra Nova. Amém? E aí nós homens vamos lá para fazer uma conexão com o papai. Vai ser tremendo, maravilhoso. Discipulado de casais 30 de setembro às 19h30. Tem sido tremendo esse discipulado, um discipulado. Ah, mas eu queria vir, mas meu marido, eu não tenho marido, mas eu quero casar. Então vem receber treinamento aqui também, amém? Culto Pulsação todos os sábados às 18h30, aqui nesse endereço. Mais recados? Next. Passou, acabou? Amém? E aí quem não ceiou, é isso, Diaconisa Silmara? Quem não tomou a Santa Ceia, eu quero pedir para o pastor Márcio servir a ceia. Quem pode cear? Aqueles que se batizaram nas águas do batismo, tá? Porque todas as vezes que você se batiza, você faz uma aliança genuína, e aí você pode começar a comer do pão e beber do cálice do Senhor. Então você que já está, né, batizado, você que já está, né, já faz parte da membresia da igreja e não tomou Santa Ceia, vai lá no fundo e você pode tomar, amém? Se Deus é por nós, o Senhor é meu pastor, porque se não faltar a presença dEle, com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vá, que o Senhor te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Glória a Deus.